Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma exposição bíblica e dessa feita nós iremos concluir o capítulo 8 dessa maravilhosa série que iniciamos, a carta aos Hebreus. Nós iremos fazer a exposição dos versículos 7 a 13, aonde agora ele vai falar de maneira mais clara e específica da superioridade da nova aliança em Cristo Jesus. A última exposição nós falamos sobre Cristo, o sacerdote, Rei Celestial. Cristo, o sacerdote Rei Celestial, que está sentado à direita de Deus nas alturas. E nós explicamos a superioridade do seu ministério, da sua posição, da sua pessoa. Assista a última exposição que você vai ser edificado, edificada. Porque aqui no capítulo 8, além de ele enfatizar a superioridade da nova aliança, ele vai enfatizar, ainda está enfatizando, a superioridade da ordem de Melquisedeque em relação à ordem levítica, à ordem araônica. Ele está enfatizando que Cristo é superior que Arão. Tá? O seu sacerdócio é superior. O sacerdócio exercido por Arão era apenas figura, era apenas uma sombra, era apenas um tipo do sacerdócio autêntico e verdadeiro, imutável, que Cristo está exercendo. Então, sem delongas, vamos ler os versículos 7 a 13 do capítulo 8. Diz assim: porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. E de fato, repreendendo-os, diz, aí ele vai citar na íntegra. E aqui é uma sacada genial. Genial, porque nós estamos lidando, quando você lê a carta aos Hebreus, com a mente imponente, com um intelecto imponente. O camarada é demais, é magistral, é extraordinário. Meu Deus do céu. E ele vai citar Jeremias, capítulo 31, do 31 ao 34, aonde o profeta é usado por Deus, falando que Deus iria estabelecer uma nova aliança. Não a aliança que ele fez no Sinai com o povo. Então, qual é o argumento do escritor? Vocês querem voltar para o Sinai? Vocês querem voltar para Moisés? Vocês querem voltar para as tábuas de pedra? Olha o que fala Jeremias. Jeremias já profetizava que iria haver uma mudança, uma nova aliança viria, que as leis não seriam colocadas em tábuas de pedra, mas seria colocada no coração, na mente de vocês. Que texto maravilhoso. Então ele joga a pá de cal. E essa nova aliança foi ratificada, chancelada, carimbada na cruz do Calvário, com o sangue de Cristo Jesus, o nosso sumo sacerdote. Então ele vai citar agora Jeremias capítulo 31, do 31 ao 40 na íntegra. E de fato, repreendendo-os, diz, eis aí, vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, e não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não dei atenção a eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis na mente deles, e as inscreverei sobre o seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheço o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Pois, para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz, nova aliança, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer.
Que texto maravilhoso. Já é um texto autoexplicativo. Ao citar Jeremias, capítulo 31, do 31 ao 34, ele já mostra e já joga pá de cal, porque o próprio Jeremias fala que a aliança que Deus iria trazer, a nova aliança, não seria como no Sinai. Não seria mais colocadas em tábuas de pedra. Não, Deus iria mudar. E quem foi aquele que mudou, que alterou? Cristo Jesus na cruz, na sua morte. Ali inaugura-se a nova aliança, com promessas superiores. Tá? Tudo é superior, porque o alcance da nova aliança é universal e o alcance da antiga aliança é local. Só servia para Israel, só servia para as 12 tribos, só servia para os judeus. Mas a nova aliança tem a sua abrangência geral, universal, perpétua, que foi consumada ou consumada na cruz do Calvário pelo sangue de Cristo. Então, lendo esse texto, você já entende. Mas vamos extrair algumas lições maravilhosas. Por que a nova aliança é superior? Por que a nova aliança é superior? E por que a antiga aliança era imperfeita e saiu de cena, cumpriu seu papel, caducou, zerou, acabou. A antiga aliança projetava Cristo. A antiga aliança mostrava Cristo por meio de símbolos, de peças, o tabernáculo ali, todo ele. Todo o tabernáculo apontava para Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então voltar para isso é apostasia, é negar a fé. Então, aqui nós iremos destacar algumas verdades. Algumas verdades. Porque a nova aliança é superior. Em primeiro lugar, a antiga aliança demandava a necessidade de uma nova aliança. A primeira aliança, a antiga aliança, demandava a necessidade de uma nova aliança. A antiga aliança apontava para uma nova. Versículo 7. Nós acabamos de ler. Versículo 7. A antiga aliança tinha defeitos, não em si mesma. O problema não estava com Deus, nem com a lei, mas com o povo. O povo era incapaz de obedecer às exigências da lei, por não ter a lei escrita em seu coração, e sim em tábuas de pedra. Então a própria antiga aliança já apontava, já demandava uma nova aliança. E essa nova aliança agora não é escrita em tábuas de pedra. Não. Agora ela é escrita no seu coração, no seu interior. Graças a Deus por isso. A segunda coisa que nós aprendemos aqui, a segunda verdade, porque a nova aliança é superior à antiga. Está no versículo 8. A nova aliança foi prometida no bojo da antiga aliança. A nova aliança foi prometida no bojo da antiga aliança. Está no versículo 8. A nova aliança não foi uma inovação, mas uma promessa. Por isso que ele cita Jeremias na íntegra. Jeremias, capítulo 31, do 31 ao 34, que já é um texto autoexplicativo. A nova aliança não foi uma inovação, mas uma promessa. Deus, usando o profeta Jeremias, falou de uma nova aliança. Não foi a revelia da antiga, mas se mostrou seu cumprimento. Não foi elaborada pelo homem, mas prescrita pelo próprio Deus. A nova aliança foi prometida, conforme ele cita aqui em Jeremias, capítulo 31, do 31 ao 34. E ela foi ratificada, ela foi colocada, ela foi inaugurada, vamos falar assim, quando Cristo consumou a sua obra na cruz do Calvário. Antes de ele morrer, na ceia, quando ele celebra os seus discípulos, quando ele partiu o pão e tomou o vinho, ele diz: esse é o meu corpo, que é partido por vós. E esse é o sangue da nova aliança no meu sangue. O sangue foi o contrato.
o sangue que ratificou, o sangue que assinou, o sangue que foi vertido na cruz, inaugura ali a nova aliança. Por isso que nós estamos debaixo da nova aliança e não da antiga. A antiga era local, era limitada em seu alcance. A nova aliança em Cristo, ela é universal, ela é perpétua, porque abrange a todos os povos, ao mundo todo, principalmente aqueles que creem em Cristo Jesus, automaticamente é salvo, é justificado, é regenerado. Então, a nova aliança foi prometida no bojo da antiga aliança. Está no versículo 8. É a segunda verdade, porque a aliança ou a nova aliança é superior à antiga. A terceira verdade, porque a nova aliança é superior. A nova aliança, ela é superior, porque ela supre o que a antiga aliança não pôde cumprir. Não podia não só cumprir, mas suprir. Na antiga aliança, as exigências da lei não puderam ser cumpridas pelo homem. Por isso que o povo o tempo todo desobedecia. O problema não está na lei. Ela é boa, justa e espiritual. Mas o homem é pecador. O povo de Israel não continuou na aliança e Deus não atentou para ele, substituindo-o por um novo povo. O novo Israel de Deus, a igreja. A igreja. É claro que eu não sou aliancista. Eu não sou aliancista. Que o aliancista vai ensinar que todas as promessas que Deus fez para Israel se cumprem de maneira cabal na igreja. Não é bem assim. O Novo Testamento nunca chama o Israel étnico de igreja. É claro que muitas promessas que Deus fez a Israel, isso é um fato, se cumprem na igreja. Tá? Você lê lá 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, Pedro vai pegar várias atribuições que eram dadas a Israel étnico no Antigo Testamento e ele aplica à igreja. Sacerdócio real, povo santo, povo de propriedade exclusiva. Agora é a igreja. Mas a igreja substituiu 100% cabalmente Israel? Não. Nós vemos isso em Romanos 9, 10 e 11. Principalmente em Romanos 11, onde Paulo fala que há um futuro para a nação de Israel. Mas esse não é um tema. Esse não é um tema. Aí já é uma outra exposição, né? Já é uma outra questão, que envolve aliancismo, dispensacionalismo. Eu concordo com muitas coisas do aliancismo e também concordo com muitas coisas do dispensacionalismo. Mas eu não fecho o pacote por completo. Porque todo sistema ele tem problemas. Tem pontos fortes e pontos fracos. Por isso que você tem que analisar, tá? Cabalmente, estudar e extrair dos sistemas teológicos o melhor. O melhor. Lembrando que nem todos ou todos os sistemas têm problemas. Tem problemas. Uns mais, outros menos. Então, a terceira ou a segunda verdade, porque a nova aliança é maior, é superior que a antiga, tá? Vamos recapitular. A primeira é que a antiga aliança demanda ou demandava a necessidade de uma nova aliança. A segunda verdade, porque é maior, é superior à nova aliança que a antiga, é que a nova aliança foi prometida no bojo da antiga aliança. Jeremias 31, do 31 ao 34. A terceira verdade é que a nova aliança supre o que a antiga não pôde cumprir, não pôde suprir. E a quarta verdade, porque a nova aliança é superior à antiga, é que as promessas superiores, porque as promessas da nova aliança são superiores à antiga aliança. As promessas da nova aliança são superiores do que as promessas da antiga aliança. A antiga aliança, você tem a promessa,
A nova aliança você tem a realidade. A antiga aliança, você tem só o vislumbre. Na nova aliança, você tem um alcance. O alcance. Está nos versículos 10 e o versículo 12. Os versículos 10, versículo 10 e o versículo 12. Por que a nova aliança é superior? Porque as promessas são superiores. Tá? E é superior em quê? Primeiro, em seu alcance. Está no versículo 10. A casa de Israel, a igreja, o Israel de Deus, é composto por judeus e gentios. Ou seja, todas as pessoas em cuja mente Deus coloca as suas leis e em cujo coração Deus as escreve. Simon Kistemaker é enfático ao dizer que a era da antiga aliança, caracterizada pela exclusividade da nação de Israel, abriu caminho para uma nova era na qual todas as nações estão incluídas. Então, por que a nova aliança é superior? É superior no seu alcance. É superior quanto ao seu alcance. Enquanto a antiga aliança, o alcance era limitado, envolvia só a nação de Israel, era exclusiva para Israel, a nova aliança alcança todos os povos, tribos, raças, nações, etnias, línguas. É universal, não é mais local, é universal. Por isso que ela é maior. A segunda coisa, porque a nova aliança é maior, é superior, e o seu alcance também é superior. A segunda coisa que nós aprendemos. A primeira, nós aprendemos que ela é maior quanto ao seu alcance. E a segunda coisa, quanto à sua universalidade. Ela é universal, não é local. Ela é universal, abrange todo mundo, abrange todo ser humano, em qualquer lugar, em qualquer nação, independente da cor da pele, da língua que é falada, se é negro, se é branco, se é feio, se é bonito, se é gordo, se é magro, se é culto ou inculto, se é alto ou se é baixo, não importa. Se reconhecer a Cristo como seu único e suficiente Salvador, é salvo. Então, o alcance da nova aliança é superior porque ela é universal, não é mais local. Por isso que a antiga aliança sai de cena, é antiquada, é envelhecida, porque a nova chegou, e chegou para ficar. Terceira coisa, tá? Terceira coisa, porque a nova aliança é superior e as promessas dela são superiores, tá? Porque a oferta também é superior. Está no versículo 12. Está no versículo 12. Na antiga aliança, os sacrifícios precisam ser repetidos e repetidos. Mas agora, na nova aliança, um único e eficaz sacrifício foi feito e o perdão está garantido para sempre. Donald Guthrie diz que todas as garantias nesse sentido, antes da era cristã, eram baseadas na eficácia daquele sacrifício perfeito ainda a ser oferecido, do qual as ofertas levíticas eram apenas uma sombra. Nessa mesma linha de pensamento, Turbo diz assim: será que isso significa que os crentes sob o velho concerto não recebiam o perdão de pecados? Que dizer de Moisés, Samuel e Davi? Deus não os perdoou? Certamente que o fez, mas não com base no velho concerto e seus sacrifícios. A única virtude que aqueles sacrifícios tinham em si mesmos era limpar as impurezas cerimoniais. Deus perdoava os crentes no velho concerto, baseado na morte de Cristo, para quem apontavam os antigos sacrifícios. Fora do novo concerto e do seu cordeiro, não havia perdão para os crentes da velha dispensação. Que maravilha, né? É a terceira coisa. Porque as promessas da nova aliança são maiores que a antiga aliança. Porque a oferta é superior, é maior. E a oferta foi o próprio Filho de Deus. Foi Cristo Jesus. Ele se ofereceu. Ele ofereceu a si mesmo.
para resolver o problema do pecado e resolveu. E quinta coisa, e última, né? Quinta e última coisa, está no versículo 13. Porque a nova aliança é superior e as suas promessas são superiores à antiga aliança. Porque a antiga aliança tornou-se antiquada, envelhecida e desapareceu. Está no versículo 13. E a palavra grega aqui, para nova, não é neos, um novo de edição, mas kainos, um novo qualitativo. O autor aos Hebreus usa duas palavras para descrever um antigo pacto, antiquado e envelhecido. A palavra grega, pepalaioken, que é traduzida por antiquado, está no presente perfeito, o que sugere que a primeira aliança já se tornara obsoleta, caducou, acabou. E o resultado disso ainda está evidente no presente. A antiga aliança jamais voltará. A nova aliança substituiu a antiga. E a palavra grega também, geraskon, traduzida por envelhecido, traz o sentido não apenas de envelhecido, mas também de decadente. Já a palavra grega afanismos, traduzida por prestes a desaparecer, é usada em referência a arrasar uma cidade, abolir inteiramente uma lei. Dessa maneira, o pacto que Jesus introduz é novo qualitativamente e anula o antigo, eliminando-o de todo. E para concluir o capítulo 8, eu gostaria de citar Raymond Brown, que no comentário da carta aos Hebreus, que infelizmente não foi traduzida ainda para o inglês, ele comentando essa carta, ele vai de maneira espetacular, extraordinária, comentar o capítulo 8. Então, eu quero concluir aqui citando Raymond Brown, que destaca 5 características da nova aliança anunciada pelo profeta Jeremias. Raymond Brown, ele destaca, ele cita 5 características da nova aliança que foi profetizada, anunciada pelo profeta Jeremias. A primeira característica, ela é conciliatória. A casa de Israel e a casa de Judá não erguerão mais muros de separação, mas serão uma só casa, uma só nação, um só povo. A segunda característica, ela é interior. O antigo pacto era externo. As leis foram gravadas em tábuas de pedra, mas a nova aliança é gravada na mente e no coração. Graças a Deus. A terceira característica que Raymond Brown elenca, ela é universal. A nova aliança é universal. A antiga aliança estava circunscrita ao povo de Israel. Era local, era limitada. Mas a nova aliança estende seu alcance a todos os povos. É universal. A antiga é local, a nova é universal. Quarta característica, a nova aliança, ela é generosa. Deus se apresenta como aquele que tem misericórdia de nossas iniquidades, dos nossos pecados, pronto a perdoar os nossos pecados e deles não mais se lembrar. Que maravilha! E a quinta e última característica que Raymond Brown elenca, fala, é que ela, a nova aliança, é segura. O antigo pacto era naturalmente limitado, temporário e parcial, mas o novo pacto é irrestrito em seu poder, eterno em sua duração e completo em seus efeitos. Em qual aliança você está? Você está na nova aliança ou na antiga aliança? Queridos, veja a importância da carta aos Hebreus. Veja a importância de se pregar sobre Hebreus. Eu prego em várias igrejas que tem Arca da Aliança, que eu já fui pregar em igreja, que o pastor está vestido como judeu, como sacerdote.
tá? Com cajado na mão, um incensário na mão, com peitoral de juízo, né? Que o sumo sacerdote usava, né? E tinha aquelas 12 pedras, as 12 pedras representando as 12 tribos de Israel, tá? E eu desci o bambu, bati até na mãe dele. E quando vou a esses lugares, tá? Eu prego Hebreus. Desço o cacete sem dó. Porque isso é apostasia, tá? Não tem cristianismo, saiu do judaísmo, mas não tem nada a ver. Nada a ver. Porque o Antigo Testamento projetava o Messias, era a sombra do Messias, era a sombra das realidades futuras que viria. E veio na pessoa de Cristo, o nosso sumo sacerdote, que está sentado à destra de Deus. Então você viu aqui a superioridade da sua pessoa, a superioridade da nova aliança. Por que a nova aliança é superior? Porque as promessas da nova aliança são superiores à antiga aliança. Então voltar para o judaísmo, praticar judaísmo, voltar para a lei, voltar para as tábuas de pedra, é apostasia, é loucura. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe os seus planos e os seus projetos. Graça e paz a todos. Deixe aqui o seu like, deixe aqui os seus comentários, compartilhe essas exposições e eu tenho certeza que aqueles que irão assistir serão edificados e abençoados. Até as próximas exposições, querendo Deus.